Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas, sou acadêmico de medicina e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre hematologia, certo? Nas primeiras aulas nós estudamos quais são as células que compõem nosso sangue e estudamos como ocorre a formação de uma célula em especial, que é o eritrócito. Hoje nós vamos começar a falar sobre as anemias, né? Mas os aspectos gerais, né? O que essas anemias têm em comum, quais são os sintomas gerais, né, dessas anemias. Então, primeiro nós temos que entender que a anemia, ela não é uma doença, mas ela é um sinal. Como assim? Quer dizer que a anemia ela não é a doença em si. A anemia ela é um sinal que ela é secundária a alguma doença de base, certo? Você tratando essa doença, a anemia também vai ser tratada. Você não trata a anemia diretamente, você trata o que está causando a anemia e assim a anemia vai junto com a doença de base. Quando ela for curada, a anemia também ela não vai mais fazer parte daquele paciente. Então, vamos começar com uma definição de anemia, que a anemia ela nada mais é do que a diminuição da concentração de hemoglobina do sangue abaixo dos valores de referência para a idade e sexo. Ou seja, esses valores de referência vocês irão ver dependendo da bibliografia que vocês pegarem, né? Às vezes no próprio ambulatório da faculdade de vocês é uma referência diferente. Às vezes quando você pede um exame em um laboratório e pede em outro laboratório, tem uma referência também diferente. Então o que eu trouxe aqui foi a referência que nossos professores passaram para a gente, que na prática é normalmente o que nós utilizamos, né, nos nossos ambulatórios. Então aqui valor de hemoglobina. Para homens, normalmente uma hemoglobina considerada normal é uma hemoglobina de 13 a 17 gramas por decilitro. Para mulheres, esse valor é um pouquinho mais baixo, né? 12 a 16. Já para gestantes e para crianças, normalmente até 11 a 16 nós consideramos normal. Então, como a eritropoiese ela é regulada? Ela é regulada por esse hormônio aqui, a eritropoetina. Nós ainda não falamos dele nas aulas anteriores, que eu deixei para falar quando fomos falar da anemia. Então vamos lá, falar um pouco sobre a eritropoetina. A eritropoetina, ela é um hormônio e é importante destacar que ela não tem reservas pré-formadas, né? Ela é produzida dependendo da sua demanda. Quando precisa dela, ela é produzida. Então, onde ela é produzida? Ela é produzida, 90% dos casos, ela é produzida nos rins, mais especificamente nas células intersticiais peritubulares dos rins. 10% da sua produção ocorre ainda no fígado e em outros lugares, né? Mas grande parte, né, cerca de 90% é produzido nos rins. Então, quem regula essa eritropoetina vai ser a tensão de oxigênio nos tecidos dos rins. Ou seja, se eu tiver uma hipóxia, esse vai ser o estímulo para avisar, né, para as células renais que está precisando de mais oxigênio. Então está precisando de eritropoetina, né, para poder dar sequência à eritropoese, né, aumentar a eritropoese para poder compensar essa hipóxia que tá acontecendo. Então, quando nós temos uma hipóxia, ela vai induzir fatores, né, principalmente esses dois fatores aqui, o HIF2-alfa e o beta, e esses fatores eles vão estimular a produção de eritropoetina, né, e consequentemente vai estimular a eritropoese. Então, prestem atenção nessa imagem aqui. Isso aqui é o que acontece normalmente. Né? Nós temos todas essas células aqui, né? A célula tronco, nós vimos isso em aulas anteriores, né? Dando sequência a todas essas células aqui,
né, a unidade formadora de colônia eritroide para formar o eritroblasto. E nós vimos todo aqui, desde ele saindo do proeritroblasto até ele passar, né, para o eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, né, reticulócito, até chegar na forma madura dele de eritrócito, né, que é a forma que vai circular. Lembrando que o reticulócito, antes ele está na corrente sanguínea também, mas de aproximadamente 1 a 2 dias, e ele depois já se transforma no eritróide maduro, que é esse que vai realmente desempenhar suas funções. Então, quando ele está entregando oxigênio, vão ter um sensor de oxigênio lá nas células do rim, e esse sensor, quando ele está recebendo, que está entregando quantidade normal de oxigênio, então, para ele não precisa produzir mais eritropoetina do que produz normalmente, né, para desempenhar suas funções. Mas se eu tiver qualquer coisa que faça que essa entrega de oxigênio não seja tão eficiente, então eu vou ter que aumentar esse sensor. Esse sensor vai detectar que não está chegando oxigênio suficiente, então eu vou aumentar a quantidade de eritropoetina, né, para compensar essa diminuição de oxigênio. Que a ideia é produzir mais eritrócitos para poder pegar o mínimo de oxigênio que tiver, ele vai tentar pegar, certo? Então é uma adaptação do nosso corpo. Então, vamos pensar aqui. Então, na anemia, né, nós vimos que a anemia é o quê? É a diminuição da concentração de hemoglobina. Então, na diminuição da concentração de hemoglobina, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição de oxigênio, né? Não tem hemoglobina para carregar oxigênio, então não vai ter oxigênio chegando nos tecidos. Então, isso vai fazer... Então, vamos pensar. Na anemia temos isso, então vamos ter baixa eritropoetina. Então, se nós formos pensar, né, que um dos tratamentos é você dar eritropoetina recombinante. Então, se você pensar, quando é que você já de cara pensa, não, essa anemia aqui provavelmente vai precisar de eritropoetina recombinante, né? Então, no caso, você vai pensar de alguma anemia causada por nefropatia, né? Porque pense bem, se o paciente está com problema nos rins, então provavelmente a quantidade de eritropoetina dele não tá sendo suficiente, né, para produzir eritrócito suficiente para levar oxigênio suficiente. Então, esse paciente ele se beneficiaria bastante, né, da eritropoetina recombinante. Então, vamos lá, né? Nós temos aqui o eritroblasto e aqui já começa, né, a síntese de hemoglobina, né? Ele passa do eritroblasto até ele chegar nessa fase aqui, né, de hemoglobina, né, que nós vemos essa fase aqui, ela é bicôncava, né, com a área para poder ter mais trocas gasosas. E lembrando que tem aproximadamente 140 milhões de hemoglobinas dentro de um eritrócito. E a hemoglobina é essa aqui, né? Ela tem duas cadeias alfa e tem duas cadeias beta. E nessa imagem aqui que nós não falamos nas aulas anteriores, que eu deixei para falar agora, esse grupo M aqui. Prestem bem atenção nesse grupo M. E lembre-se que ele está ligado, ó, um grupo M está ligado a cada uma cadeia, tá vendo? Então nós temos 4 cadeias, temos 4 grupo M, certo? Então, como é formado esse grupo M, né? Prestem atenção porque isso aqui vai ser importante quando nós formos falar sobre anemia ferropriva, certo? Então vamos lá. Esse aqui, antes de vocês se assustarem, pensar que é muita informação, esse aqui é o ciclo do ferro. Vamos falar aqui devagarinho que vai dar para entender. Vamos na fé. Então, a transferrina, aqui vamos, por exemplo, no transferrina, né? A célula vai ter um receptor para transferrina, né? Por exemplo, lá o eritroblasto. E ele vai trazer o ferro. Lembrando que esse ferro aqui é o ferro ferroso, né? Que é o ferro que tem 2 elétrons, né? Sobrando. Tem 2 elétrons faltando. E esse ferro, né, uma parte dele vai aqui se transformar em ferritina, que são os depósitos, e outra parte dele vai entrar na mitocôndria, né, que é onde acontece
onde acontece a formação do grupo M, né, a maior parte. Então, esse ferro aqui ele vai entrar na mitocôndria e junto com a protoporfirina ela vai ter diversas reações bioquímicas, né, passando aqui por porfobilinogênio, né, todas essas moléculas aqui, até ela voltar e se transformar em protoporfirina. E é interessante essa protoporfirina aqui, que eu trouxe até uma imagem para vocês dar uma olhada nessa estrutura, para vocês perceberem como é incrível. Olha, essa daqui é uma molécula de protoporfirina. Isso aqui que vocês estão vendo é um anel pirrólico, né? Que é um anel que ele é cíclico, mas ele tem um elemento diferente do carbono ligado a ele, né? Então, olha que interessante. Essa molécula de protoporfirina, ela tem esse espaço aqui no meio, tá vendo? E esse espaço é justamente onde o ferro vai se ligar. Então ela tem como se fosse um bolso, né, para guardar o ferro. Isso é muito incrível isso. Então, a protoporfirina, né, ela vai com aquele espaço, o ferro vai entrar naquele espaço e vai se transformar em um grupo M. Aí, ao mesmo tempo, tá ocorrendo aqui, né, os aminoácidos e ribossomos, tá formando as cadeias alfa e cadeia beta, e cada grupo M vai se ligar a uma cadeia dessa. O grupo M vai ligar a cadeia alfa, o outro grupo M vai se transformar, vai se ligar a outra cadeia alfa, o outro a beta e o outro a outra beta. E essa formação das 4 cadeias mais o grupo M vai formar a nossa hemoglobina, né? Que é essa hemoglobina aqui, como vocês podem ver, as 4 cadeias, né? As 4 cadeias de hemoglobina junto com o seu grupo M, que está aqui. E essa aqui é a hemoglobina, né? Que ela vai levar o oxigênio para o nosso corpo, para os nossos tecidos. E esse 2,3 dpg é importante porque quando ele está ligado, né, quando tem grandes quantidades dessa substância dentro da hemoglobina, ela perde afinidade, ela diminui muito a afinidade pelo oxigênio. Então, por isso que essa forma de desoxihemoglobina, que é a hemoglobina que ela não está ligada ao oxigênio, ela é muito rica nessa substância aqui. E a oxihemoglobina, que é a hemoglobina que está ligada ao oxigênio, ela não tem ou tem muito pouco dessas quantidades aqui. Né? Ela abre aqui esse espaçozinho e ela segura a hemoglobina. Então, pessoal, essa aqui foi só um introdutório, né, para nós termos uma base. Na próxima aula que eu vou começar a falar os aspectos clínicos, né, falar os sintomas, falar os sinais, né, os aspectos clínicos, e também falar um pouco de exames, dando maior destaque para o hemograma, né, que é o que a gente mais pede, né, nos ambulatórios. Então é isso, pessoal, as referências que eu utilizei, né, como sempre, esses 2 livros aqui que são ótimos, e espero que vocês tenham gostado da aula, né, e curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que logo sai a próxima aula para complementar essa aula aqui, tá certo? E a partir daí, quando nós finalizarmos essa parte de anemias, os aspectos gerais, nós vamos adentrar e falar das anemias mais comuns, né? A anemia ferropriva, anemia hemolítica, megaloblástica, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Valeu!